Olá, você vai ver no jornal de hoje. O combate ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes é tema de audiência pública na Câmara. Por favor, aumentem, nos ajudem a aumentar 2 conselhos nessa cidade. O Norte não suporta, e eles não vieram, não é porque não quiseram, ou porque fizeram um descaso. É porque a demanda é muito grande. Guarda Civil Municipal inicia Operação Amanhecer Seguro. E nossa dica de cultura na cidade. Eu tô na rua e não vi vocês. Ei, falaram disso, só que ninguém fez. Minha primeira língua é a verdade, depois português. É agora no Câmara Notícias. A ampliação do número de conselhos tutelares e os protocolos de atendimento a crianças e adolescentes foram os principais pontos levantados durante uma audiência pública realizada aqui na Câmara no último dia 15. O debate, convocado pela Frente Parlamentar em Defesa da Vida e da Família e pela Comissão da Criança, do Adolescente e da Mulher, aconteceu em razão do dia 18 de maio, que é o Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças, e reuniu representantes de entidades e conselhos, secretarias e os vereadores Daniel Matias, Josias da Junco, De Paula, Lúcia da Saúde, Doutora Régia e Rogério Santos, que presidiu o debate. E o primeiro a fazer o uso da palavra foi Gilson Biondo, do Conselho Tutelar do Centro. O Dia Nacional do Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Criança e Adolescente foi instituído a partir de uma menina chamada Araceli, com 8 anos de idade. Essa criança foi raptada, foi drogada, foi estuprada, morta e carbonizada. E só foi achado o seu corpo depois de 6 dias. Esses 2 homens que cometeram essa atrocidade com essa criança ficaram impunes, nunca foram condenados. E aí, então, no Congresso Nacional, foi a partir de muitas discussões, porque isso aconteceu em 18 de maio de 1973, há 45 anos atrás. Então, no Congresso Nacional se deu o dia ao combate ao abuso e exploração sexual de criança e adolescente. Hoje nós temos um problema, e o problema é muito sério. O problema é tão sério que, a cada hora, 5 casos de violência contra crianças são registrados no nosso país. Cada dia, em média, 129 casos de violência psicológica, física, incluindo a sexual e negligência, são reportados ao nosso Disque 100, o Disque Denúncia. Se não bastasse isso, né, o Conselho Tutelar de Osasco tem, semanalmente, vários casos. Semanalmente, eu repito, friso, existem vários casos, semanalmente, de crianças abusadas dentro da nossa cidade. O que parece distante está bem próximo de nós, e isso é o tempo todo. A cada 5 crianças, uma sofre abuso sexual. Parece que esse número já aumentou, mas ainda não tenho esse dado na mão, dizendo que são 2. Mas a cada 5 crianças, uma sofre abuso sexual. E o nosso maior problema é que somente uma a cada 20 faz a denúncia, porque tem medo de, diversos medos. 87% desses casos de abuso acontece dentro da própria casa, dentro do ambiente familiar. E isso é cometido, às vezes, por parentes próximos que a criança não sabe como lidar com isso. O Conselho Tutelar, ele tem alguns dados, e esses dados são importantes. Porque dentro da exploração sexual, nós precisamos pensar que não só fora, mas também dentro da nossa cidade existe isso. Existem diversas denúncias. Os casos mais complicados são São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Santa Catarina, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Bahia e Paraná, onde são registrados e o aumento de 22% a cada ano. A exploração sexual foi tão berrante que nós tivemos no Rio de Janeiro crianças sendo oferecidas por R$ 1,99. Em Jequitinhonha, Minas Gerais, crianças que subiam numa boleia de um caminhão por 50 centavos.
Muitos criticam que o Conselho Tutelar da cidade não consegue participar de grandes eventos, mas não sabem que vivemos um descaso por falta da grande vontade política. A resolução 139 do CONANDA determina que deve ser implantado um conselho tutelar a cada grupo de 100 mil habitantes. No entanto, nós temos uma falácia de que, muito antiga, que nós temos 700 mil habitantes na cidade, portanto, nós precisaríamos de mais 5 conselhos, se fosse assim. E que você percebe que somente há 3 conselhos, com 15 conselheiros para 700 mil habitantes, e que conta com funcionamento de 24 horas, 7 dias por semana. Como é que nós daríamos conta disso? Se parece que tudo vive à base de fotos e redes sociais. O que podemos esperar de um trabalho desgastante que exige de cada conselheiro o seu máximo, até esgotar seus limites? Como poderíamos avançar se existe um desdém por conta de órgãos, entidades e políticos para com órgãos tão importantes na finalidade de proteger e garantir o direito de uma criança nossa? A minha fala parece um apelo, e senhores vereadores, é um apelo. Sabe por quê? A nossa maior missão é deixar para os nossos filhos um legado de paz e de virtude. Mas não conseguiremos se formos omissos e não lutarmos pelo que é certo. Não vamos deixar que eles olhem para nós como mais um. Por isso eu te peço, por favor, aumentem, nos ajudem a aumentar 2 conselhos nessa cidade. O Norte não suporta, e eles não vieram, não é porque não quiseram, ou porque fizeram um descaso. É porque a demanda é muito grande. Representando a OAB de Osasco, a doutora Léa Carta da Silva, que também é pesquisadora e realiza palestras em escolas e na Fundação Casa, chamou a atenção, entre outros pontos, para o potencial da educação como ferramenta de proteção. Tomei por base falar sobre o abuso sexual infanto-juvenil justamente por perceber que poucas são as pessoas que dão ouvidos e voz as vítimas de abuso. O abuso sexual ele vai se perpetuar na vida dessa pessoa, desse indivíduo, até que ele cresça e se desenvolva na sociedade. Como esperar que o indivíduo se desenvolva numa sociedade adoecida, né? Porque se nós falarmos numa população de 5 crianças para uma abusada, é muita coisa. E isso acontece porque nós aceitamos. Nós, a sociedade. Toda a sociedade aceita o abuso. Quando nós não tratamos disso nas escolas. Não é? Como que uma criança pode saber se ela é vítima de abuso? Se na escola não é dito para ela sobre a sexualidade dela. Porque há uma mistura, e aí vocês, por favor, me deem licença, mas há uma mistura de religião com educação, que muito atrapalha a vida das pessoas. Nós temos que saber diferenciar as coisas. Ninguém está dizendo aqui que nós devemos dizer para essas crianças sobre a prática de ato sexual, mas elas devem tomar para si a responsabilidade do conhecimento do próprio corpo. Porque o que mais chama a atenção no abuso sexual infanto-juvenil é que ela vai sofrer isso dentro da casa dela na maior parte das vezes. Ou seja, ela tem a confiança no seu agressor. Se nós pudéssemos tratar disso nas escolas desde a tenra infância, nós teríamos cidadãos, porque eles são cidadãos. 5, 6, 7 anos, eles também são cidadãos. Eles também fazem parte da sociedade. Nós teríamos neles a própria possibilidade de conhecer-se e de determinar-se de acordo com eles próprios. Porque o que mais nos deixa frustrados diante de uma denúncia de abuso é saber que o indivíduo adulto utilizou do amor e da confiança para abater uma criança. Eu fiquei abismada quando eu comecei a pesquisa em perceber que não existe estatística confiável no país com relação ao número de crianças e adolescentes abusadas. Porque estima-se que há uma subnotificação em torno de 90%. Isso é muita coisa. Ou seja, o que chega nos conselhos tutelares, o que chega na rede de proteção, seriam só 10% dos casos de abuso praticados contra crianças e adolescentes. Nós não temos um padrão na cidade, no Estado, na União.
Não há uma padronização de atendimento. Eu falava com o Dr. Nivaldo, logo que cheguei, sobre a política de atendimento do Hospital Pérola Baiton, que foi onde eu fiz a maior parte da pesquisa, porque lá eu conseguia colher dados. Por que é que não há, nesta cidade, um centro de atendimento, tal qual há ali, naquele município? Nós estamos tão próximos de São Paulo, por que é que eu preciso mandar uma criança daqui para lá? Por que ela não pode ser atendida aqui, no município dela? Por que que não há, para uma criança, um ouvinte que, de fato, vá fazer com que ela não seja revitimizada? Porque nós sabemos que toda vez que ela entra em contato novamente com o abuso, abusada ela é novamente, psicologicamente. Na tribuna, o secretário de Educação, José Toste Borges, explicou que a escola é um ambiente importante de identificação de crianças que possam ser vítimas de abuso e que os casos, quando identificados, são encaminhados aos conselhos tutelares. Para Toste, é preciso aprimorar a questão da capacitação dos professores, desde a formação nas universidades, para saber como identificar as crianças vítimas de abuso. E depois do intervalo, no Câmara Notícias, a segunda parte da audiência pública que debateu o combate ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes. Nós aqui, como vereadores, temos que fiscalizar se o poder público, tanto estadual, quanto municipal, quanto federal, está cumprindo a sua parte. Não saia daí, é só um instante. Quem doa sangue regularmente pode estar ajudando uma pessoa que nunca viu na vida. Ou alguém que acabou de começar a viver. Pode estar ajudando quem já passou por muita história. Ou alguém que ainda tem muitas histórias para contar. Pode estar ajudando quem está torcendo para realizar um sonho. Ou alguém que está torcendo para ser ajudado. Quem doa sangue regularmente pode até não saber quem está ajudando, mas sabe que está ajudando muita gente. Ministério da Saúde, Governo Federal. Estamos de volta com os principais pontos da audiência pública que debateu o combate ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes. Pediatra responsável pelo Núcleo Acolher da Secretaria Municipal de Saúde, o Dr. Nivaldo Lopes focou sua participação na questão da denúncia e do atendimento. Quando a gente fala já no primeiro item denúncia, aí a gente já pensa diferente, quer dizer, a denúncia, quando o professor falou da escola, e os casos são na escola, porque todo filho, todo neto, quem tem, sabe que passa muito mais tempo, às vezes, dentro da escola com o professor do que com a própria família. E isso, o Acolher, e aqui tem outras pessoas da saúde, que eu faço parte de um núcleo de prevenção à violência dentro da saúde, e sabe quanto a gente está batalhando para que profissionais da saúde denunciem, para que profissionais de saúde tenham um olhar para essas situações de violência sexual ou qualquer outro tipo de violência, um olhar de que alguém não se omita, que alguém não pense, aquilo não é comigo, sabe? Não, eu tenho que pensar nisso, eu tenho que denunciar. E a gente, isso, o 18 de maio veio por causa disso, por causa dessa denúncia. Ninguém aqui citou, e eu acho que a gente tem que citar, que faz parte do cartaz, o Disque 100, essa possibilidade dessa denúncia anônima, porque a gente sabe a preocupação dos profissionais quando trabalham em alguns locais de denunciar e ter a preocupação, porque tem retaliação, sim, sabe? Conselheiro tutelar tem retaliação e o profissional também. Se eu falei em denunciar e tem que chegar por lei, pelo ECA, ao Conselho Tutelar, tem que ter uma política pública que tenha um Conselho Tutelar com número básico suficiente. Quando a gente acha que a gente tem que proteger,
então que vai ter que ter uma ação, que vai ter que ter uma delegacia adequada, e não que chega lá, está sucateada, e que depois, quando chega para a gente, o caso fala assim, olha, eu fiquei 2h30 junto com o Conselho Tutelar dentro da delegacia, e não se falou em prioridade dessa criança ser atendida antes, porque ela depois teria que ir ao Pérola Byton, ela teria que passar por outros procedimentos, né? E o comentário perante esta mãe, quando o Conselho Tutelar estava afastado. Ela falou assim, mas nós vamos demorar tanto? E aí, escrivão, alguém da delegacia, falou para ela assim, mas você está perdendo tempo aqui, isso não vai levar a nada. Falando no atendimento na saúde, uma importante medida da Secretaria Municipal de Saúde foi citada na audiência pela técnica Rosana Terrabuio Marques. Trata-se da Portaria 57 de 2017, que estabelece um protocolo de orientação aos profissionais da atenção básica à saúde para atendimento dos casos de abuso. O documento está disponível na edição de 6 de abril da Imprensa Oficial do município. Diretora do pronto-socorro do Pérola Byton, hospital conhecido como referência no atendimento a vítimas de abuso sexual, Eliana Graim também deu sua contribuição ao debate e explicou que hoje o Hospital e Maternidade Amador Aguiar já tem condições de prestar esse atendimento. E eu informo a vocês que a gente atende um caso por hora de mulher violentada no Pérola. Num plantão de 12 horas, eu atendo uma paciente quase que por hora violentada. E informo também que o nosso hospital, aqui, que já estou há 17 anos no Hospital e Maternidade Amador Aguiar, nós estamos perfeitamente capacitados em atender não só a criança, o adolescente, o homem, que também é violentado, tá? E a mulher. Tá? Nós já estamos com o nosso núcleo de enfrentamento à violência, que é dividido em duas partes, que é o atendimento emergencial de pronto-socorro e estamos criando agora o ambulatório da violência contra a mulher. Tá? Então, o nosso pronto-socorro, nós temos, por noite, 4 médicos e, no dia, 5 médicos ginecologistas devidamente capacitados. Nós já contamos com a nossa farmácia com o fornecimento devido da medicação, tá? E o que tem que ser feito, que eu acho que nós já temos um fluxo perfeitamente ativo, é no tempo. Quando a paciente ela é violentada, nós corremos contra o tempo. Então, não adianta que tem que ir para cá, que tem que ir para ali, que tem que... Não, tem que levar para o Amador Aguiar e ponto final. De lá é que vai ser feito os devidos encaminhamentos. Se é menor, que vai para o núcleo não sei de onde, se é menor de 18 anos, se é maior, se é... Mas levar para onde? Qual a referência? Hospital Amador Aguiar. E os vereadores presentes também deram suas contribuições para o debate. Lúcia da Saúde foi a primeira a fazer o uso da palavra, seguida de doutora Régia, Daniel Matias e Josias da Juco. Eu queria falar aqui com vocês que, umas semanas atrás, eu tentei ligar um Disque 100, doutora. Fiquei a manhã toda e não consegui. Queria colocar isso para vocês, para o Estado. A mãe vai desistir. Ela não vai. Ela vai desistir, ou aquela pessoa que se sente ameaçada não vai continuar. Vou falar em relação do Conselho Tutelar, Gilson, parabenizar também. Mas será que uma brinquedoteca é importante? Quem tem sangue na veia vai lutar, não vai impedir. Vai tentar abrir sábado e domingo, falar com o secretário de saúde, falar com o prefeito, vamos unir com a Câmara Municipal, porque uma mãe que vai denunciar e está fechado, ela não vai voltar. Eu trabalhei na frente da área da saúde, senhor secretário, e nós recebemos muita denúncia. E é o posto de saúde que tem que ser capacitado. Fiquei muito feliz aqui com a Rosana trazendo essa novidade para nós. Parabéns à Secretaria de Saúde. Parabéns para essa conquista de vocês, para essa renovação de verdade, porque é isso que nós esperamos. De repente, parece que eu estou num paraíso e que, nesta cidade, tudo funciona.
o CREAS funciona, o CRAS funciona, os conselhos tutelares funcionam, o Poder Judiciário funciona, a delegacia funciona. Mentira, gente! Vamos cair na real. Temos dificuldade, muitas dificuldades. Temos dificuldades em todos esses setores que eu falei. E, principalmente, no maior setor, temos no setor da saúde, que temos dificuldade para todo atendimento. Quem dirá sobre a violência sexual e das crianças que são abusadas, violência contra a mulher. A gente chega no pronto-socorro com uma criança, e eu posso falar isso porque acompanhei várias enquanto estive na Secretaria da Educação, e o atendimento é horrível, é desanimador, dá vontade da gente virar as costas e ir embora com a criança e tudo. Porque, às vezes, não tem o medicamento, às vezes não tem o médico, às vezes não tem o atendimento, e as pessoas ficam naquele descaso. Como na delegacia também. Chega lá, o delegado mal quer olhar para a cara da gente e fica duvidando, sim. Duvidando da gente que levou, duvidando da criança, certo? Duvidando e falar, você não quis mesmo? Foi assim mesmo? Você não está mentindo mesmo? Como no Conselho Tutelar. Gilson, queria que todos os conselheiros fossem brilhantes e maravilhosos, como você diz. Mas ainda, infelizmente, nós temos conselheiros que estão lá no local errado, na hora errada, que não tem a menor condição de ser um conselheiro tutelar, que está ali porque é do salário, mas ele não quer assumir o compromisso que tem um conselheiro tutelar. Como nós também temos profissionais no judiciário da mesma forma, que não estão aptos e não estão capacitados, e estão lá pelo salário e não querem fazer o seu trabalho. Nós, aqui, como vereadores, temos que fiscalizar se o poder público, tanto estadual, quanto municipal, quanto federal, está cumprindo a sua parte no que lhe cabe da legislação e no que lhe cabe de atribuição social. Desde que iniciamos os trabalhos aqui com a Frente Parlamentar em Defesa da Vida, os nossos trabalhos quanto vereadores nesta casa, nossa tarefa tem sido de entendimento, de buscar a compreensão de todos os serviços públicos, e nos saltou aos olhos, lógico, essa questão do abuso, do cuidado. Procuramos, nesse momento, também fazer uma boa interlocução com os conselhos, com o Conselho Tutelar, do qual eu me solidarizo a todas as empreitadas que a gente precisa para melhorar o atendimento e buscar soluções, e esse tem sido o nosso trabalho aqui também. Eu me coloco também à disposição para que possamos trabalhar na luta para que os conselhos possam ser ampliados na nossa cidade, para que possamos ter pelo menos mais um conselho na Zona Norte, mais um conselho na Zona Sul. Que a gente vai, sim, fazer a discussão permanente aqui na Câmara Municipal sobre esse tema, até para dar mais oportunidade. Tem outras pessoas que querem falar, tem outras entidades, tem representantes que muitas vezes hoje não estão tendo a oportunidade, mas que nós já vamos fazer uma próxima audiência e vamos dar oportunidade para esses profissionais ou alguém que quer dar um depoimento e falar de casos que ele entende que tem que ser visto de uma maneira. O doutor Alexandre aqui mandou uma mensagem, até por não ter mais tempo para falar, mas a gente tem sim, vereadora Régia, e a Lúcia comentou, de ir nas delegacias, falar com esses delegados, fazer um trabalho para que eles entendam, já que a gente não tem uma delegacia especializada no nosso município, a gente tem que fazer isso. Acolho aqui, doutor, a sua sugestão, e nós estamos preparando, junto com a comissão, uma visita a essas delegacias. Queria falar também que a comissão já se reuniu aqui, decidiu também, nós vamos fazer uma visita aos conselhos tutelares para ouvir os conselheiros, ver as dificuldades e ver de que maneira que essa casa pode ajudar. E a seguir, segurança pública em pauta. GCM inicia Operação Amanhecer Seguro. E tem Rashid na programação de maio do Sesc Osasco. Eu tô na rua e não vi vocês, ei.
falaram disso, só que ninguém fez. Minha primeira língua é a verdade, depois português. Não perca, é bem rápido. Vem pra biometria, vem, não pode faltar ninguém. A cidadania está na ponta do seu dedo também. A digital de cada um faz a diferença. Vem, você escolhe a dedo e volta muito bem. Por isso mesmo não pode faltar ninguém. Vem pra biometria, vem. Acesse o site da Justiça Eleitoral e se informe sobre a biometria no seu estado. Não pode faltar ninguém. A Guarda Civil Municipal deu início à Operação Amanhecer Seguro em vários bairros de Osasco. A retomada da operação foi definida em uma reunião no último dia 17 entre Prefeitura e as forças de segurança. As equipes iniciam a operação às 4 da manhã e realizam a ronda nos terminais de ônibus e nas principais vias. O objetivo da operação é coibir a ação de criminosos, principalmente os casos de roubos e furtos de celulares. E o Sesc Osasco fecha a programação do projeto Um Rolê em Oz, de valorização da cultura hip-hop, com o show do rapper Rashid. A apresentação acontece no dia 31, às 6 da tarde, na Tenda 1. No show, o público vai poder conferir seu último álbum, Crise, um trabalho provocador que faz um paralelo com a crise do país e a crise pessoal de cada um. Ingressos de R$ 6 a R$ 20. O Sesc Osasco fica na Avenida Esporte Clube Corinthians Paulista, número 1300, no Jardim das Flores. Eu tô na rua e não vi vocês. Ei, falaram disso, só que ninguém fez. Minha primeira língua é a verdade, depois português. Quem é real se identifique de vez. Vem da Zona Norte. Cresceu o número de jovens que não estudam nem trabalham no país. No ano passado, foram pouco mais de 11 milhões de pessoas nessa condição. Os dados sobre educação no país foram divulgados pelo IBGE. Alexandre tem 28 anos e só há 2 conseguiu concluir o ensino médio. Parou de estudar várias vezes para tentar arrumar um emprego e ajudar a mãe a criar os irmãos mais novos. Durante um tempo você até consegue conciliar os dois, mas tem hora que não tem como. Você tem que acabar deixando de lado uma das duas coisas e, devido às necessidades financeiras, a gente sempre opta pelo trabalho. 2 em cada 10 pessoas com idades entre 15 e 29 anos não trabalhavam nem estudavam em 2017. Foram 11 milhões e 200 mil jovens e adultos nessa condição, um aumento de quase 6% de um ano para o outro. O percentual de mulheres é maior que o de homens e o de pretos e pardos mais alto que o de brancos. É preciso recursos, destinar recursos para que esses jovens sejam apoiados, né? Com políticas de ajudar com que a escola dialogue melhor com os mercados de trabalho, políticas de bolsa até para que eles possam se sustentar e não ter que trabalhar. Enfim, há uma série de políticas necessárias para apoiar esses sujeitos. Os dados também mostram que o analfabetismo teve uma leve redução e caiu para 7% no ano passado, o que equivale a 11 milhões e meio de brasileiros nessa condição, 300 mil a menos que em 2016. Mesmo assim, o país não conseguiu atingir a meta do Plano Nacional de Educação, que era baixar a taxa para 6,5% em 2015. Até 2024, o objetivo é erradicar o analfabetismo no Brasil. As regiões Centro-Oeste, Sul e Sudeste estão abaixo da média nacional, enquanto o Norte e o Nordeste apresentam taxas bem mais altas. Todas essas desigualdades que, em geral, acabam impactando todas as questões, tanto econômicas quanto social, no Brasil, elas estão presentes. Então, o analfabetismo ele é muito importante para você ver todo esse dinamismo. Então, você ter um percentual de pessoas analfabetas grande, acaba que mostra muito daquela desigualdade regional. Cuidar da segurança deveria ser uma prioridade em todos os condomínios, mas nem sempre síndicos e moradores prestam atenção nas manutenções preventivas obrigatórias. O brasileiro costuma ficar atento à revisão do carro,
Mas quando o assunto é prédio, dificilmente os condomínios fazem uma manutenção completa. Uma vez a cada 6 meses ou a cada ano, é preciso verificar extintores, mangueiras de incêndio, sistema de água e esgoto, caixa d'água, elevadores, além de uma vistoria com engenheiros para analisar a estrutura do prédio, as instalações elétricas e a parte mecânica de bombas e motores. No Brasil, a gente tem essa péssima cultura de fazer só a manutenção corretiva. A manutenção corretiva pode ser uma tragédia, né? Então o síndico tem que se atentar muito na manutenção preventiva, verificar isso, incluir no orçamento do condomínio essas manutenções, para que ele possa, no período adequado, na periodicidade correta, fazer a manutenção e não ter problema. A manutenção preventiva não é apenas algo importante para o condomínio, é obrigatória. E o síndico pode responder criminalmente caso algum incidente ocorra por falta dessa manutenção. Ricardo promove cursos de formação de síndicos. Ele explica que a maioria não faz manutenção por falta de conhecimento. Por exemplo, a manutenção do para-raio. Tem uma norma que diz que tem que ser feito um laudo elétrico desse para-raio e verificar se ele está em condições corretas para depois ter qualquer tipo de ajuste. E muitos síndicos em sala de aula não sabem que isso existe e que isso deve ser feito. Mas não são apenas os síndicos que precisam se informar para evitar acidentes. Você pega nos Estados Unidos a criancinha do jardim de infância, se tocar o alarme ela já sabe onde se posiciona, já sabe a rota de fuga que ela tem que seguir. No Brasil a gente tem legislação que obriga a ter essas rotas de fuga, obriga a sinalização, mas as pessoas não sabem lidar, preservar esses aparelhos, preservar esses sistemas, manter isso em funcionamento adequado e numa hora, né, de alarme, como se portar. E chegou ao fim mais uma edição do Câmara Notícias. Eu sou Fernanda Lucena, fico por aqui, mas encontro vocês na próxima edição. Até lá!